Aí, ó, fazendo esse vídeo aí, ó, pra mostrar que dá pra criar peixe no balde. Aí, ó, esse doguinho aí. Não é nem meu, eu ajudo a dar ração aí, é um cachorro que fica aí na frente da minha casa. E tá aí, como se fosse meu, mas ele já tava aí antes de eu vir morar aqui. Eu às vezes dou um remedinho pra pulga, dou uma raçãozinha. Aí mostrar então aqui a minha criação de peixes aqui. Aqui, ó, eu tenho um balde. Deixa eu ligar o flash aqui. Esse balde é só de machinho selvagem, né? O guppy feral que eles chamam. Tá vendo? Deixa eu dar uma afastada aqui. Mexer, espanta eles um pouco. Dá pra ver algumas caudas começando a colorir, porque esses guppies são bem novinhos, ó. Deu pra ver até um copepod ali. Aqui tem uma ampulária que ela tá com a casca bem roída, tá vendo? Dá pra ver que outro caramujo roeu a casca dela, porque elas estavam num ambiente onde não tinha o calço adequado. Então eles estavam com esse problema aí. Agora eu já botei aqui onde que já tá, tem umas conchas, aqui já tem o pH e o KH melhorado, GH, todos esses negócios. Então aqui para vocês verem como que dá para manter sem filtro tranquilamente os gupizinhos ali. Aí o que acontece aqui, eu tirei um pouco, mas essa zelóide aqui basicamente é o filtro do sistema. Tem um pouco de substrato ali. Tem muitos desses caramujos aqui, chifre de carneiro, tá vendo? Aqui onde é que eu jogo eles tudo aqui. Aí esse é o meu balde só de machinho de guppy selvagem. Daí depois eu vou fazer um outro vídeo, eu vou colocar eles num outro recipiente que fica melhor pra gente observar. Porque esses guppyzinhos, eles têm uma iridescência, eles têm umas cores muito bonitas. Então tá aí, esse balde aí já tá há mais de 3 meses, tá? Sem trocar água, sem nada, eu só repus no máximo um pouquinho de água. E é isso, eu dou ração todo dia, 2 vezes por dia. Aqui tem um balde que eu preparei para ir colocando os alevinezinhos que nascem do meu aquário, né? Aqui as fêmeas de guppy selvagem deram algumas crias e eu coloquei aqui, pouca coisa. Mas tem outros baldes aqui também. Aí você vê que tem bastante caramujos aqui, tem alguns ampulários que nasceu aqui. Esse aqui é o meu balde só de fêmea. Agora que eu acabei de perceber 2 alevinos ali, ó. Pode ver que nasceu aí. Eu vou estar separando eles para evitar que seja comido pela fêmea. Ó. Já transferi para outro balde. Isso. Aí normalmente eu pego com a peneirinha, ó, mas aqui eu tô pegando com a própria mão. Esse aqui escapou. Ó, tá vendo? Tranquila. Lá pro outro balde. Aí depois eu vou estar olhando se tem mais, mas esse aqui é o meu balde só de fêmeas. Ó o que eu achei aqui, ó. Uma ninfa de... Esse aqui é uma larva de... Aquela... Que voa... Libélula, isso. É uma ninfa de libélula. Eu vou tirar ela aqui porque eu não quero, porque ela come alevinos de peixe. Aí tem mais um alevininho aqui, ó. Não consegui pegar esse, depois eu venho com a peneira e faço os trâmites certinho. Mas só para vocês observar lá no fundo, vamos ver se aparece. Tem algumas fêmeazinhas de guppy selvagem aí, ó. Essas são umas das maiorzinhas que eu tenho. Elas estão aí e já estão dando cria, tá vendo? Aí pode ver, esse balde aqui já tá também uns 3 meses, tranquilamente, sem problema. Essa coisa acumula no fundo, vocês não precisam estar sifonando e tirando aquilo. Aquilo é claro que é os dejetos, é várias coisas que vão acumulando ali, mas formam um substrato e aquilo ali é de certa forma benéfico, entendeu? Então você não precisa estar removendo aquilo ali, já não é mais só dejetos, entendeu? Aquilo ali já foi decomposto e já virou um substrato, entendeu? Aí tá ali. Aqui, nesse outro balde do lado, esse aqui é o meu balde dos alevinozinhos. Eu tenho um negócio aqui que é melhor do que botar a mão, que a mão espanta.
aqui todos esses alevinos nasceram no meu aquário. Pode ver, tem até uma lesminha ali, ó. Isso é um tipo de uma lesminha aquática. Eu não mato esses negócios aí que estão no meu balde, porque elas fazem um papel benéfico ali na limpeza ali, entendeu? Você pode acabar botando muita ração e tal. Essa daí é uma bem feiosa, né? Você vê que embaixo dela tem até uns tentáculos. Ela é bem feia, né? Mas é isso, ela tá aí, eu não preciso remover não. É uma lesminha. Do lado tem essa filhote de caramujo ampulária. Ó, vamos ver o que a lesma tá atacando ele, ó. Vamos ver o que ela tá fazendo ali. Não, ela só tá andando por ali, viu? Não tem nenhum problema. Aí desses alevinos, eles todos são nascidos de fêmea selvagem. Só que essas fêmeas selvagens são as que estavam aqui, essas desse balde, elas estavam todas ali no meu aquário. Onde aqui tem um machinho de guppy de linhagem, um Ralph Black. E possivelmente, eu não sei na verdade, se esses daqui são híbridos, que tenham parentesco com aquele machinho ali, né? Ou se eles são só puro selvagem, entendeu? Aí eu vou estar esperando aí o que eu vou fazer daqui a uns 3 semanas, que eles estão mais ou menos com uma semana, talvez um pouquinho mais. Daqui a um tempo que eu ver que eles estão num tamanhozinho bom, eu tiro, coloco no outro recipiente melhor de observar, e ali eu vou estar separando os machos e as fêmeas, né? Pode ver que tem bastante aí, tem entre 20 e 30 aí, entendeu? E que nasceram, aí depois dessa ninhada, aí eu comecei a colocar nesse outro balde aqui, né? Que eu já mostrei, que é onde que eu botei para não ter excesso também e para não ser todos de idade diferente, né? Esses aqui é tipo um lote e agora o próximo lote já tá aqui. Aí aqui, ó, eu tenho um cesto de lixo, né? E aqui dentro tem uma criaçãozinha. Aqui é onde que eu botava minhas ampulárias para desovar. Vocês podem ver que aqui tem um monte de casca de ova que já nasceu. Todas essas marquinhas aqui é a ova que já nasceu de caramujo ampulária. Tem uma nascendo agora mesmo. Vou dar um zoom aqui, dar um foco. Pegou o foco ali, ó. Tá vendo? Elas vão roendo a casca e depois elas caem na água e desenvolve ali, ó. Aqui tem algumas que já nasceu, já deve não ter muito tempo, né? E tem as matrizes todas aí. Aqui dentro eu tenho duas fêmeas de guppy selvagem. Tem uma ali que você pode observar, a outra tá aqui, ó. As duas estão aí, ó. Elas estão começando a ficar meio barrigudinha. A ideia é tirar umas crias aí. E também porque como esse é o meu balde de criar caramujo, o que acontece é que se não tiver nenhum peixe aí começa a dar larva de mosquito e daí causa o problema, né? Daí onde que eu boto o peixinho ali sempre para estar comendo mosquito. Esses baldes são que eu mostrei. Aqui é um balde só de machinhos, é um lote que é mais novo do que o outro lá. Então os machinhos que tem aqui, eles são todos pequenininhos. Mas já deu para ver que são machos. Já começaram a mostrar alguma certa cor. Ali tem um com a caudazinha um pouco vermelhada. Vou pegar um zoom aqui. Não deu para ver muito bem, mas você pode observar aí. Então assim, enquanto os alevinos ainda estão um tamanho médiozinho, não é aqueles peixes muito grandes, não tem uma lotação muito grande, você pode sim estar criando aí sem filtro e num balde. E também não precisa ficar exagerando na TPA, porque o próprio balde, você vai perceber que no começo ele tem uma biologia de um jeito, né? Aí depois, ó, tu vê que esse é bem pequenininho, já começou a criar umas cores bem interessantes ali. Depois de um tempo que a água madura, cria uma biologia, é um mini ecossistema isso daqui, entendeu? Então, e essa água aqui não é água normal de torneira, entendeu? Todas essas plantas e um pouco da água e tudo eu coletei da natureza. Então, isso daí trouxe um monte de biologia, um monte de infusórios e zooplâncton, todo esse tipo de coisa, né?
Aqui eu tenho o balde do lado, né, que eu separei. Aqui são só as fêmeas virgem, ó. Aí é só fêmea virgem, né? Talvez tenha alguma que não seja totalmente virgem, porque na hora de separar às vezes a gente demora um pouco. Tem que estar sempre observando se... Porque assim, enquanto eles são bem pequenininhos, todos parecem fêmea, né? Depois que vai ficando maiorzinho, que você consegue identificar quais são machos. E aí eu continuo, mesmo que eu já separei antes, mas eu continuo observando, ver se não vejo nenhum machinho ali. Esse aquário tá bem, tá saudável. Dá pra botar mais planta aqui. Depois eu vou ver isso. Aqui também tem bastante filhotinho de caramujo ampulária que nasceu aí, ó. Você pode ver. Esse outro balde aqui, eu coloquei uma fêmea só, na verdade. Já foi um balde de fêmeas. Agora só tem uma só fêmea. Que essa fêmea aqui ela é especial. Porque apesar dela ser selvagem, 100% guppy feral. Vamos ver se eu consigo trazer ela aqui pra ficar mais visível. Ela tá bem embaixo da planta ali. Ela tá meio arisca agora, mas assim, ela tem uma pintinha na cauda. Ela é basicamente um guppy selvagem normal. Tá ela ali naquele cantinho ali, ó. Um guppy selvagem normal. Agora eu não vou conseguir filmar a cauda dela, né? Tem horas que ela fica mais pra cima. E aí dá pra ver melhor. Ó, agora ela foi lá pro cantinho, ó. Vamos ver se a gente consegue filmar a cauda dela. Ela tem uma pintinha, entendeu? Não é nada demais. Mas você pode ver essa pintinha. Não, nas outras guppy selvagem não tinha. Então é uma característica que eu já vi que ela tem mais propensão a ganhar cor e cor na cauda, entendeu? Aí então nesse balde aqui também tem só essa daqui. Ela tava até agora lá no aquário com o guppyzinho Half Black, né? Que ele é metade preto, quase todo preto. Então ela pode estar grávida dele, então a gente vai estar vendo aí. Aqui ó, você pode ver, tem uma lesminha ali. Eu não sei exatamente que tipo de lesminha é aquela. Não é a planária, apesar de que existe planária aqui nos meus sistemas aqui. Entendeu? Aqui, esse é um balde aqui, ó. Até onde que eu já fiz um shorts em relação a esse balde aqui, ó. Eu tinha mostrado como que a fêmeas... Tem duas fêmeas aqui, antes tinha um macho. Eu tirei as duas fêmeas adultas, elas não comem os filhotes, entendeu? Então assim, já tem duas ninhadas acumuladas aqui, ó. Você pode estar observando aqui, ó. Todos esses alevinhozinhos pequenininhos são de agora, ó, tá vendo? Os menorzinhos, eles são de agora. E agora eu vou dar uma mexidinha ali. Já deu pra ver as fêmeas, onde é que elas estavam ali. E tem alguns alevinos que são maiores, tá vendo? Os alevinos maiores já estão quase um mês aí, já deve estar umas 3 semanas por aí. As fêmeas ali, ó. Uma fêmea ali. As fêmeas também não são muito grandes, elas estão dando uma ninhadazinha aí de 15 alevinos, 12 alevinos. Aí tem alguns bem novinhos aí que nasceu aí, não tem 3 dias. Deve ter uns 3 dias que nasceram alguns aí. E os maiorzinhos já estão com umas 3 semanas. Então, tipo, eu tinha separado, na verdade, quando nasceu, eu tirei as duas fêmeas, né? Ó, pode ver que tem uma fêmea ali. Ela é bem pequenininha ainda, né? Não é adulta. É uma fêmea bem médiazinha. Tem duas dessa aí. E aí, quando nasceu, eu tirei para evitar que elas comessem os filhotes, mas eu reparei que elas não estavam comendo, na verdade. Eu fiz uma contagem, tinha 11 filhotes, ficou alguns dias ali. Depois você pode ver os shorts ali que eu fiz. Dá pra ver até um filhotinho nas costas dela. E esse balde aqui, ele é focado mais... Era o meu balde de engorda de filhote de ampulária. Pode ver como tem bastante ali, ó. Tudo isso aí é ampulária, aquela ampulária gold, pomácea difusa. Aí aqui nesse balde... Eu separei também uma outra fêmea bem grande, que é uma das melhorzinhas que eu tinha, ó. Pode ver, ela tá ali, tá bem barriguda, ó.
essa fêmea aí. Tem uns outros alevinos perdidos ali. E tem até um tetra, ó. Você pode ver esse peixe ali mais apagadinho no fundo ali que... Agora eu espantei ele sem querer, mas... Tá bem ali, ó. Ó, essa aqui é a fêmea. E o tetra, cadê esse tetra agora? Ó, ali tem um tetra Mato Grosso ali, ó. Eu descobri que esse é um ótimo peixe para criar assim sem filtro, entendeu? Ele é resistente a água suja, a baixa oxigenação, sem filtro, tudo. Então é um peixe que você quiser criar em balde, em caixa d'água, sem filtro, você pode criar esse Tetra Mato Grosso. E na verdade ele veio parar aí porque ele estava no meu aquário. E na época eu botei uns alevinos de tilápia no aquário para fazer um teste. Esse é o Tetra. Ele tá meio desbotadinho aí, mas se você botar ele em outro ambiente ele fica mais vermelho. Aí, como as tilápias comeram o rabo dele, ficou bem feio, sem rabo. Aí eu tirei ele e coloquei aqui, mas você pode ver que já nasceu o rabo de novo. E então tá beleza ele ali. Aí esse aqui também era uma caixa de caramujo ampulária. Daí os peixinhos são mais para evitar a larva do mosquito, né? Aqui eu tenho também um isoporzinho, ó, pode ver bem pequenininho, mas ele tem bastante área de natação